E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está vendo, certo? A gente vai falar agora sobre as nossas unidades de conservação, nossa revisãozinha rápida junto com a correção dos exercícios que eu já passei para vocês. Beleza? Então a primeira coisa é saber o que são essas unidades de conservação. Beleza? Então as unidades de conservação vão ser áreas naturais criadas e protegidas pelo poder público, independente se federal, estadual ou municipal. Beleza? Devido às suas características especiais presentes naquele lugar. Beleza? Então são áreas, né, preservadas ainda e que são mantidas preservadas justamente por conta do poder público. Tá? A diferença que a gente vai ter então vão ser as unidades de conservação, que está aqui aparecendo para a gente como U6. As U6, né, ou unidades de conservação federais, vão ser administradas pelo ICMBio, certo? Instituto Chico Mendes, beleza? As do Estado do Rio de Janeiro vão ser fiscalizadas pelo INEA, beleza? E as do município do Rio de Janeiro são pelo SMAC, beleza? A secretaria responsável pelas unidades de conservação cariocas, beleza? Aqui à direita, né, a gente está vendo nesse mapinha daqui, o mapa das unidades de conservação federais, beleza? E que fazem parte desse Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação vai englobar não só as federais, mas também as estaduais e municipais, que não aparecem nesse mapa. Beleza? Vamos seguir então. De que maneira a gente consegue preservar essas áreas, certo? Há duas vertentes, né? Há duas maneiras, né? Dois pensamentos, duas correntes ideológicas que divergem, ou seja, têm opiniões diferentes de que maneira eu vou proteger. A gente vai ter então o preservacionismo versus o conservacionismo. Tá? Nessas duas formas de eu pensar a preservação do meio ambiente, eu tenho no preservacionismo, né, a ideia de que não deve haver intervenção humana alguma nessas unidades de conservação. Enquanto no conservacionismo tem-se a ideia de que se o humano faz parte da natureza, que ele deve também fazer parte da conservação. Beleza? Então a gente já tem nossa primeira divergência aí. Preservacionismo sem intervenção humana, conservacionismo com conservação e participação de nós, da sociedade. Beleza? Bom, no preservacionismo, então, sem intervenção humana, então eu estou voltado para salvar, né, as espécies e os biomas, independente do valor destes. Já no conservacionismo, eu vou pensar a lógica do ser humano explorar esses recursos naturais sem que eles sejam esgotados. Então, explorar de maneira consciente, certo? Então, preservacionismo, eu vou ter reservas, né, unidades de conservação com proteção integral, enquanto no conservacionismo eu teria, né, unidade de conservação com uso e um desenvolvimento sustentável. Beleza? Um uso e desenvolvimento consciente. Show? O que a gente vai ter então de tipos? Né? A gente vai ter vários tipos de unidade de conservação. Tá? Sempre nessas duas lógicas, ou de proteção integral ou de uso e desenvolvimento sustentável. Beleza? Nas de proteção integral, daquela lógica do preservacionismo, a gente vai ter categoria segundo esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios de vida silvestre. Certo? Nessas todas unidades de conservação, a gente vai ter a ideia de que o ser humano deve intervir praticamente nada nessa natureza. Praticamente nada porque a gente vai observar aqui já nessa estação ecológica, por exemplo, a visitação pública é proibida, exceto com objetivo educacional. Então é uma intervenção mínima, né? E com fins, obviamente, de estudo. E pesquisas científicas podem ser autorizadas pelo órgão responsável. Então o INEA, o ICMBio podem autorizar pesquisas nessas unidades. Show? Então a gente vai observar também aqui, na nossa reserva biológica, a gente vai ter, visa uma preservação integral da biota. Beleza? Então observa isso. Sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos. Ou seja, é aquela lógica que eu falei da intervenção
mínima. É impossível não haver uma intervenção, mas há a possibilidade de haver uma intervenção mínima sem, né, o uso e o desenvolvimento sustentável. Eu não estou usando, certo? A gente só usa para pesquisa, então é considerado uso. Tá? Eu não estou gerando riqueza a partir daí, diretamente. Show? Os parques nacionais vão ter o objetivo básico preservação dos ecossistemas, certo? Possibilitam a realização de pesquisas científicas também, que é importante estudar os nossos biomas, beleza? E o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental. Então, alunos de biologia, de geografia, podem fazer trabalhos, podem fazer estudos nessas áreas, nesses parques nacionais, certo? Ainda há a possibilidade de um turismo ecológico nesses parques nacionais, beleza? Monumentos naturais vão preservar sítios muito raros, beleza? Então, situações pontuais aí. E os refúgios de vida silvestres têm a finalidade de proteger ambientes naturais que asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória, ou seja, algumas espécies, né, que dependem de alguma área específica para sobreviver. Beleza? Essas foram as unidades do grupo de proteção integral. As que vão então ser do uso sustentável, beleza? Né? Eu vou ter um pouquinho mais, tá vendo aqui, ó? Então eu vou ter não só áreas de relevante interesse ecológico, reservas particular do patrimônio natural, que é interessante que essas RPPNs, elas são privadas, beleza? Mas sempre visando conservar a diversidade biológica, certo? Áreas de proteção ambiental, florestas nacionais, reservas de desenvolvimento sustentável, ou seja, já está nessa lógica do uso sustentável, reserva de fauna e reserva extrativista. Olha essa reserva extrativista aqui, ó. São utilizadas por populações locais cuja subsistência, ou seja, a produção para sobreviver, baseia-se no extrativismo, geralmente vegetal, beleza? E complementarmente na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, certo? Então é um uso sustentável, é um uso sem eu cansar esse solo, sem eu desmatar essa floresta, beleza? Por isso que vai cair nessa lógica do uso sustentável, aquele conservacionismo, certo? Então a gente vai observar isso também em todas essas 7 categorias do uso sustentável que eu tenho certeza que vocês leram, né? Quando eu passei para vocês lá no Google Classroom, certo? Aqui é tranquilo, não tem muita dificuldade não. Então, por exemplo, nas áreas de relevante interesse ecológico, a gente vai ter pequena extensão, porque são áreas pontuais também, né? Pouca ou nenhuma ocupação humana, o que parece um pouco as áreas de proteção integral. Então é interessante reparar que as duas correntes de pensamento estão visando a proteção, né, desses recursos naturais. Agora, de que maneira que a gente vai ter essa proteção é que difere um pouquinho, tá? Seguindo, a gente vai ter então algumas ameaças a essas formas de eu proteger, ameaças a essas unidades de conservação, dentre as quais a gente pode citar então desmatamento, justamente por conta da dificuldade de eu fiscalizar todas as unidades de conservação do Brasil, né? Principalmente nas áreas mais no interior, áreas mais remotas, o que felizmente ajudou bastante foi a utilização de satélites cada vez mais no monitoramento de desmatamento, no monitoramento de queimadas e incêndios, que também são uma outra dificuldade, né, que as unidades de conservação vão enfrentar. Beleza? O que a gente também encontra, né, de dificuldade, caça ilegal. Então a caça de forma ilegal, né, acaba sendo um obstáculo para a preservação dessas áreas, dessas unidades de conservação. Beleza? Então a gente vai observar caça ilegal em várias unidades de conservação. Show? Regularização fundiária. Botei aqui para vocês. Burocracias para regularização atrasam a implementação de algumas unidades de conservação. Então, a demora, né, para implementar e poder ter políticas de preservação acaba sendo também uma dificuldade, um empecilho, né, para a existência dessas unidades de conservação. E o que também ajuda bastante nisso, né, são essas burocracias do governo, independente de partidos políticos, né? As burocracias por si só, né, a desorganização política e econômica pode ser prejudicial para as unidades de conservação, né, visando interesses próprios, né, acaba, né, reduzindo recursos para investir em tecnologias modernas, como o uso de satélites, que a gente viu aqui, e até mesmo, né, pagamento de salários, pode dificultar, né, a mão de obra que vai fazer esses trabalhos, né, nessas unidades de conservação.
Beleza? Certo? Nosso mini resuminho, né, acaba aqui. Vamos então para a nossa correção dos exercícios. Na questão 1, pedia para vocês, ó, detalhe, se você não fez, pausa e só assiste depois fazer, né? Vamos lá. Explique conceitos de unidade de conservação e diga qual é a sua finalidade. Então, o que a gente pode colocar? As unidades de conservação são áreas naturais, show, passíveis de proteção por suas características especiais. Apresentam aspectos naturais relevantes e têm como objetivo preservar o patrimônio natural raro, singular, de grande beleza cênica, beleza? E ou garantir representatividade das variáveis ecológicas de diferentes populações, habitats, ecossistemas do território nacional e também águas jurisdicionais, certo? Recursos estratégicos em muitos dos casos. Além disso, é função dessas unidades garantir às populações tradicionais, as populações que estão acostumadas a viver já nessas áreas, né, indígenas, ribeirinhos, etc. E a gente vai ver mais para frente esse ano. Então, é função dessas unidades garantir às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais, certo? E ainda o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis, sempre voltados para a preservação. Show? Questão 2. O que é o sistema? Já estou dando a resposta. O que é o SINUC? Desenvolva uma resposta destacando a sua importância para a preservação do meio ambiente no Brasil. Então, SINUC é um sistema de organização, né, feito para criar e gerir, né, as unidades de conservação. Aí botei aqui, no caso dos entes federados e da iniciativa privada, bem como para participação na administração e na regulação do sistema, no caso da sociedade civil, certo? Possibilitando assim o desenvolvimento de estratégias conjuntas para as áreas naturais a serem preservadas e a potencialização da relação entre o Estado e os cidadãos e o meio ambiente. Show? Então, o SINUC vai ser uma forma de organizar os diferentes tipos de manejo, ou seja, as diferentes formas que a gente lida com a Terra, de forma a administrar melhor a preservação do meio ambiente no Brasil. Show? Questãozinha 3. Diferencia as unidades de conservação de proteção integral das de uso sustentável. Molezinha, né? Então, as unidades de conservação de proteção integral se baseiam no conceito de preservação sem interferência humana. Já as U6, de uso sustentável, tem como base, né, o conceito de conservação, segundo o qual é permitido o uso e o desenvolvimento sustentável. Show? 4 é basicamente a repetição da 3, comparar o preservacionismo e o conservacionismo. Então a gente bota, são correntes ideológicas que representam relações diferentes do ser humano com a natureza. Os preservacionistas protegem a natureza sem a interferência humana, né, com aquela mínima interferência que eu falei, e os conservacionistas acreditam que o ser humano faz parte da natureza, devendo também protegê-lo. Tá? Detalhe que a gente está comparando duas correntes ideológicas para a preservação dessas áreas naturais. Eu não estou desconsiderando quem acha que tem que desmatar tudo e etc. Essa galera não está aqui porque essa galera não vai estar pensando na criação das unidades de conservação. Eu estou falando dos pensamentos de criação e de formas de preservar. Certo? E a 5, cite 2 problemas enfrentados pelas U6 em território brasileiro. Molezinha, a gente pode falar então de desmatamento, queimada, o avanço do agronegócio, a caça ilegal, as questões climáticas, então, né, algumas questões relacionadas à seca, por exemplo, o direito à terra, a regularização fundiária, as dificuldades de gestão, fiscalização das unidades de conservação, entre outros, certo? Aqui botei o gabarito 2 contextualizados, certo? 1A, 2C, 3D, 4B e 5B. Ficou dúvida, então? Se ficou, manda lá. Manda nesse mesmo post que eu botar o vídeo para vocês, para a gente poder tirar essas dúvidas. Valeu, galera!